Olá, gente. Vamos aqui falar hoje. Primeiro, dê seu like aí. Ajude o canal a crescer. O dedo não vai cair. É o caso da Patricinha da Zona Sul, lá no Rio de Janeiro. Tá? É aquele caso que chocou, né? A filha colocou a mãe numa clínica psiquiátrica por motivos financeiros, por vários motivos, né? Vamos entender um pouco. E algumas coisas eu não encontrei do que se fala, tá? Eu procurei e não encontrei. Mas vamos lá. Patrícia Paiva Reis. O caso foi em 2023 e deu o que falar. Uma senhora de 65 anos, naquela época, né? Ela tá com 66. Foi colocada em 2 clínicas, tá? Ela foi, falaram-se em financeiro. E que Patrícia estava simulando uma gravidez. Isso ela não estava. Ela estava grávida mesmo, tá? Estava simulando uma gravidez. Mas é bem aparente a gravidez da Patrícia. A Patricinha da Zona Sul, muitos portais colocaram este crime porque era ilegal. A mãe não tinha nada. Não tinha nada de... Nenhum médico comprovou nenhum distúrbio, uma saúde perfeita. Talvez alguma depressão, todo mundo tem, né? Nada que tirasse ela dentro do apartamento dela. Ela foi sacar um valor e 2 homens já estavam esperando ela e colocaram e levaram para essa clínica. Por que 2 clínicas? Porque a primeira ficou muito visada, porque saiu logo na imprensa. Aí foi para a segunda clínica. Lá ela conta muitas coisas ruins. Essas 2 clínicas foram fechadas porque não existia nenhum médico que deu nenhum tipo de laudo para ela. Mas houve até um abaixo-assinado de pessoas que precisavam, era o único lugar que tinham para ficar, tá? Mas esses médicos também estão respondendo, mas as clínicas estão em funcionamento, mas elas eram, né, a maneira forçada, mas sem fotos, que parece que a mãe dela estava bem indo lá. Mas, né, falando da Patrícia, vamos retornar. Quem é a Patrícia? A Patricinha da Zona Sul. Quem é a Patrícia? Vamos ter que voltar 10 anos para lá, tá? Porque ela já tem um filho que tem essa idade. Esse filho que a Patrícia tem, ela teve com um namorado que ele foi morar fora, tá? E onde ele mora, esse empresário de Dubai, lá existe que a guarda era que o pai podia ver o filho só aqui no Brasil. Porque lá em Dubai, se ele levar, tem a lei Sharia. Que essa lei, ela dá prioridade ao pai, tá? Bem, o Pedro de 10 anos, a avó gostava muito, ajudava, mas a Patrícia conheceu um policial, tá? Não sei se casou, dizem por questões aí que não existe essa questão de pensão militar, que ela não poderia casar, tá? Como eu disse, eu não encontrei nada ainda, tá? E que a mãe dela seja pensionista de Forças Armadas, na qual a genitora recebe primeiro e depois do falecimento dela que passa para a filha, tá? E ela era filha única desse pai dela que faleceu. Mas dizem que a mãe dividia com ela, então era um acordo bom entre as duas, tá? Muito bom.
Mas o que aconteceu? Ela pegou e falou assim: mãe, pode ficar. Passou legalmente o apartamento para a mãe, só para a mãe, e vivia viajando com esse policial. Dizia que ele que mancava os altos luxos da Patrícia, que só que a Patrícia, ela teve um filho com ele. E ele nasceu, não posso dizer bem o nome, porque o nome que está aqui não condiz. Ele fica só deitado, tá? Ele só tem agora 3 anos, ele só fica deitado, ele não consegue, ele não escuta, ele não enxerga. E houve uma negligência, tá? Da Patrícia com esses filhos. Ela ficava recebendo a pensão lá e ela tinha muito medo de perder a pensão do filho, do empresário lá de Dubai. Incrivelmente, tá? A irmã dele, que está aqui no Brasil, tem até os canais dela, ela agora, no momento que teve uma audiência, acho que semana passada, ela agora, ela está representando a Patrícia. Mas, bem, eu já vou adiantar. A Patrícia está com tornozeleira, mas eu vou contar primeiro vou contar tudo o que ela passou de ruim, né? Infelizmente, ela tem uma questão muito séria, que é o passado dela. Roubo de carro, várias coisas que atenuaram. Não para toda a situação que ela passou, que a gente vai dizer aqui, tá? O Patrick, ele ficava lá, né? Foi dado como maus trato que as crianças foram denunciadas, que as crianças não iam para a escola suja, né? A criança, no caso, ia para a escola suja, desnutrida. Ela só ficava no telefone, né? Isso foi o que foi denunciado lá. Que ela não dava alimento, era realmente desnutrida. E acho que Patrícia descobriu que foi a mãe dela. Como ela descobriu, não sei. Tá? Ela descobriu que foi a mãe dela. Ela fazia muita coisa com esse policial. Esse casamento de 5 anos, ele também ele terminou porque ele achou que ele não estava cuidando. Um desleixo com a criança, com o filho dele. Só que ele não pegou o filho dele, nem a família dele. Hoje essa criança está no abrigo, ninguém quis. Nem a avó, que foi internada, que cuidou muito bem. Que antes dela conhecer o policial, elas se davam muito bem. Antes de ter o segundo filho. Tá? Então, eu não sei o que abrangeu, se foi o problema da criança, se foi ela ter que cuidar da criança, e ao mesmo tempo diz que ela não cuidava, mas alguém tinha que cuidar daquela criança. E ela fazia muitos boletins de ocorrência, de Maria da Penha, coisas gravíssimas contra esse policial, quando eles terminaram. Apesar que ela parecia, alguns eram verdadeiros e outros não. Tá? E lá, o pai lá ficou sabendo. Então, ele conta, do Pedro, que ele tinha medo de pedir para ficar com o filho e ele não conseguir. Mas, em cima de tudo aquilo, ele levou um menino, tá? Esse menino, o filho do policial, que ninguém quis, tá num abrigo. Tá num abrigo. Ela realmente estava grávida. Chegando lá no presídio, onde quem ajudou ela, incrível que pareça, foi a Flor de Lis, tá? A Flor de Lis ajudou ela porque jogaram ela. Tem uma separação de mulheres grávidas até ter o filho.
Lá jogaram ela num lugar que ela não... Se ela pedia água, eles iam tomar da privada. Houve uma questão assim. E a Flor de Lis falou com o advogado dele, entraram tudo para ajudar ela. E também ajudar ela lá. Só que diziam que não podiam, ela não oferecia perigo, ela não matou ninguém. Que ela poderia ser liberada. Ficar com a tornozeleira em casa, até ter o filho. Tá? Mas disseram que não por causa do clamor social. Aí, justiça, clamor social é uma coisa, né? Porque a imprensa colocava. Tá? Mas e as investigações? Bem, o pai do Pedro queria levar para Dubai. E a irmã dele aqui no Brasil, né, começa a defender. Vamos lá, o Rafael, o terceiro, o pai do terceiro filho, tá? Ele dirigiu até a clínica, levando ela. Ele também ficou preso. Ficou preso. Só que vieram descobrir que está ainda em, né? Que um irmão dele tinha a mesma situação, alguma coisa assim, veio a falecer. Ele também internou por 7 meses sem a necessidade. Ele depois voltou e veio a falecer, e há uma observação na certidão de óbito dele. Intoxicação, medicação, veneno, fazer perícia. Tá? Não foi uma morte natural, não. Tem essa observação que pede-se para fazer isso. Acha-se que ela e esse namorado estavam pensando em fazer a mesma coisa com a mãe. E ela também, tá? Ela, logo que a mãe vai lá para a clínica, carnaval no Rio de Janeiro, há muito dinheiro para quem tem apartamento na Zona Sul, principalmente. Ela colocou no mesmo dia. Ela tirou todo, ela pagou uma pessoa para tirar todas as roupas. Ela arrumou o apartamento, ofereceu por R$ 1.600 a diária do apartamento. No mesmo dia. A diária. Isso foi na época do carnaval, tá? De 2023. Só que a Patrícia, lá em Telabruce, no presídio, ela sofreu bastante, tá? Bastante. Ela foi levada, e essa ela não estava grávida, né? Só que passou até a época dela ter o filho, então ela teve problemas no parto. E quando o advogado dela, que antes de ser essa advogada, a irmã que tomou o caso agora, ela pegou no segundo tempo, ali do fim do segundo tempo, né? A irmã do pai do Pedro lá de Dubai. Ela estava algemada. Pra que isso? Ela estava algemada, tendo um parto normal, né? Eu também não há isso, eu não concordo. Outra coisa, que ela era filha de militar e ela recebia pensão. Não, como eu já disse, primeiro a genitora e depois... E eu não encontrei nada, nada em ela por causa dos nomes ali, porque nem a idade dela. Tem nos Brasil ali tanta coisa quanto essa moça, e os nomes não batem o nome da mãe dela completos iguais, entendeu? No Jus Brasil, tá? No Jus Brasil, a mãe encontra... E ela tem vários. E tem esse fechado. Ela, no momento, tá com a criança de com pequeno, tá?
com o pequeno, o recém-nascido praticamente, né? Está com tornozeleira. A mãe não quer saber dela. Diz que ela sempre foi uma psicopata. E o filho do policial, os pais, por quê? Porque são muito idosos, não podem... Imagina uma criança, né? Tá no abrigo. Mas e ele? E ele, para tomar conta? Né? Tirar lá do abrigo. O próprio filho dele. E o pequeno, o Pedro tá com o pai em Dubai. O pai tem a guarda, o outro tá no abrigo. E ela tá com um recém-nascido, praticamente recém-nascido, acho que tem 2 meses. Tá com ela. E esperando o julgamento mesmo. O namorado dela também foi solto. Tá? Ele foi solto, também está com tornozeleira em investigação, mas eles ficaram bastante tempo detidos. Nesse momento fica difícil defender a Patrícia. Muito difícil. Tá? Não estou falando nem pelo clamor. O clamor aí dessa questão social das pessoas, entendeu? É investigação mesmo. Tá? É procurar. E a ficha dela é muito extensa, muito extensa. Ela nunca respondeu por homicídio, mas muita coisa. Bem, esse é o caso da Patricinha, lá da Zona Sul do Rio de Janeiro, tá? Que no fim vai ser julgada novamente, pode voltar ou não. Tá? Porque é um caso difícil, como a advogada dela disse, colocou há pouco tempo, que está sendo bem complicado, mas que o que vem para a mídia não bate, não... Foram muitas coisas ali que não é verdade. Bem, ela está solta, a mãe dela não quer saber dela, ela tá com o filhinho, e ela perdeu o Pedro e o que tem problema, Patrick. A avó que diz que tem 65 anos, que é bem disposta, tudo, também não quer ficar com ele. E o Pedro, o pai levou. Tá? Então, essa é a questão da Patrícia, a Patricinha que internou a própria mãe para alugar o apartamento, para ficar com a pensão, para todas essas questões. O que está escrito. Tá? Eu não tenho que dar nenhuma opinião. Mas eu olhei com tudo que estava aberto, eu olhei. Tá? Bem, diz que a mãe da Patrícia não é tão sã assim, tá? Médicos dizem que ela é delirante agora, né? Que ela é delirante. Bem, o que mais pesa para Patrícia é a ficha da Patrícia. Tá? Então, ficamos com o caso da Patricinha da Zona Sul do Rio de Janeiro. Um grande abraço e vamos aqui acompanhando, tá? Fiquem bem.